A história dos discos voadores. Por que os discos estão vindo para cá? Pergunta. Essa é sem dúvida uma pergunta razoável, embora talvez um tanto batida devido à repetição. E ao que parece sem resposta que satisfaça a todos, porque realmente as palavras sim, mas seguem todas as explicações com tanta certeza como a noite segue o dia. Todavia, para entender as pessoas recentemente interessadas, trataremos desse ponto mais uma vez no transcurso da presente obra, e depois ficaremos apreciando a nova onde de sim, mas. Entretanto, nesse interim, talvez de uma importância ainda maior, faremos uma pergunta exatamente contrária, a saber, por que nós estamos aqui? Pergunta. Essa é também invariavelmente respondida por sim, mas em lugar das respostas. Contudo, seria prudente se começássemos a estudar esse assunto sem maiores rodeios, porque exatamente agora consideramos esse planeta no nosso campo muito especial de ação, bem como nosso lar muito especial, e acho que todos nós concordamos se uma conferência de cúpula que seria muito útil que se procurássemos esclarecer todos os melhores motivos para estarmos aqui. Ou seja, se já não bastasse o simples fato de ser, domínio, reabastecer e subjugar são as três palavras-chave. Talvez, em um certo sentido, elas sejam mágicas, porque parecem exercer um certo fascínio sobre nós, formando uma espécie de lei. Lei tácita, até mesmo antes de que sejamos capazes de entender exatamente o que ela significa ou que possa fazer algo a seu respeito. Elas nos chegam na forma de uma injunção, nos intimando a ter domínio sobre a terra, reabastecer a terra e a subjugar a terra. Essas mensagens, então, na forma de uma ordem, nos informam muito sobre a natureza de nosso planeta desde o início. Elas também indicam bem claramente o nosso motivo para qual estamos aqui, e nos indicam algo sobre a natureza do trabalho que iremos realizar. Temos motivo para desconfiar do uso da palavra subjugar, dizendo que o nosso planeta acha-se em uma situação primitiva e desprotegida, exigindo um esforço amplo, bem integrado e conjunto para cultivá-lo e domá-lo. A essa altura pode haver um coro de vozes exclamando sim, mas até que ponto ou grau isso deve ser feito? Pergunta. Já não foi uma grande parte feita? Pergunta. Construímos pontes em quase todos os nossos rios. Temos automóvel quase em toda parte, aviões que podem dar a volta ao mundo se não ficarem sem combustível. Temos cápsulas espaciais tripuladas girando ao redor da Terra e satélites permanentemente transmitindo um grande número de informações úteis para todos. Temos também usinas de força e todo o mundo civilizado fornecendo eletricidade. A verdade é que nós não sabemos o que é a eletricidade, mas usamos da mesma forma. Tudo isso é verdade. No entanto, permanece o fato de que nós achamos quase na mesma situação de Mandy, com a diferença que ela não tinha ilusões sobre o que estava realmente fazendo. A história de Mandy nos vem do sul dos Estados Unidos. Ela era uma criada fiel fazendo a limpeza da casa. Quando seu patrão chamou-a, perguntou: Mandy, você está tirando o pó? Não, senhor, estou apenas mudando de lugar a poeira. E não seria isso que temos feito durante tanto tempo, mudando de lugar a poeira? Pergunta. Entretanto, utilizamos vários ramos da ciência, ultimamente vários ramos da ciência começaram a fazer experiências quase na origem da vida. O que chama mais atenção são aqueles cientistas empenhados ativamente em desvendar os segredos do ácido desoxirribonucleico, DNA, e o ácido ribonucleico, RNA. Até agora, esses dois ácidos têm demonstrado serem os elementos básicos da estrutura de todas as formas de vida, quer animadas ou inanimadas. Parece que agora começou a limpeza. Acham-se tais ácidos, DNA e RNA, desprovidos ou isolados de certa forma de energia eletromagnética? Pergunta. Não, eles realmente não estão. Há sempre uma energia dando origem a outra. Muitas vezes isso é chamado simplesmente uma força vital, ou a força vital, a eletricidade ou a energia eletromagnética enquadra-se nessa categoria de força vital, seja como for
Nós não sabemos ainda o que é a eletricidade, mas como eu já disse, nós a usamos da mesma forma. Embora isso seja paradoxal, nós sabemos que tipo de eletricidade o nosso planeta tem produzido por si mesmo sem qualquer auxílio de nossa parte. E a denominamos corrente contínua porque ela flui em um único sentido. Sabemos também que forma-se um campo magnético juntamente com a corrente que mesmo acompanha esse deslocamento unidirecional, ou talvez seja a potência do campo magnético que desloca a corrente. Não temos a certeza de que se passa ou qual se origina primeiro, a corrente ou o campo magnético. É muito parecido com aquela pergunta: quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Entretanto, sabemos que em um dado ponto em sua caminhada, o campo magnético atinge o máximo, depois cessa. É a corrente. E a corrente cessa também com ele. Portanto, devemos admitir que a corrente não é bastante poderosa para se deslocar sem o campo. Então, tudo isso se resume a isso? Pergunta. Não, isso é apenas o fim de um determinado deslocamento. Tanto a corrente como o campo voltam ao seu ponto original e começa tudo de novo, repetindo sempre de forma monótona, sem parar. Dizemos para sempre, não porque as correntes da Terra não possam sofrer sobrecarga e curto-circuito apenas por causas naturais, mas porque mesmo o que faça será apenas uma questão de tempo até que elas se restabeleçam e comecem o mesmo deslocamento unidirecional como fizeram antes. Será que isso dá a impressão que a corrente gerada pela Terra sob os nossos pés tem sido subjugada? Pergunta. Ou que chegamos a algum domínio especial sobre ela em seu ponto de origem? Pergunta. De fato chegamos, pois devido ao gênio de um homem chamado Nikola Tesla, compreendemos atualmente o princípio protetor e temos meios para domar a corrente contínua natural, bem como a maquinaria para controlá-la. Projetada e construída por Tesla, foi ele quem descobriu como evitar que o campo magnético entre em colapso em seu máximo. Esse processo é engenhoso por um lado e todavia muito simples por outro. A fim de evitar que o campo magnético e a corrente diminuam, deve-se tomar o campo magnético quando atinge o seu máximo e dar-lhe um reforço no momento exato. Mas como pode alguém fazer isso quando existe apenas um circuito e nada que siga a corrente para reforçá-lo? Pergunta. Pois bem, cria-se mais de um circuito, tantos quanto se deseja, e escalona-se as suas saídas uma depois da outra, de modo a haver sempre um esforço chegando no momento exato. Dessa maneira, os novos circuitos ficaram conhecidos na gíria profissional como corrente alternada. Sistema multifásico ou polifásico é o campo magnético, não mais campo de retroagir ou cessar de forma espontânea. Tornou-se conhecido como campo magnético rotativo. O deslocamento unidirecional da corrente passiva de colapso tornou-se deslocamento múltiplos ilimitados e foi obtida a primeira etapa no reforço da corrente original. Mais adiante, o leitor encontrará maiores detalhes sobre esse campo magnético rotativo e a sua ligação com o sistema de propulsão utilizado por certos tipos de discos voadores. Apesar disso, vejamos agora se achamos ou não que esse esforço inicial deve ser ampliado a fim de incluir a própria Terra. Na atualidade, o que fazemos é inverter a corrente da direita para a alternada em nossas usinas de força sobre a superfície da Terra, enquanto esta última continua com seu sistema de deslocamento passivo de colapso. Nesse particular, poderíamos ainda dizer que não estamos fazendo nada mais do que mudar a posição da poeira? Pergunta. E a respeito do próprio homem? Pergunta. Que espécie de corrente ele está sempre gerando? Pergunta. Até agora sabemos que todas as formas de vida, inclusive planetas e sóis, geram energia eletromagnética e que toda vez que tem sido medida a saída elétrica de uma pessoa, a quantidade registrada é de cerca de 1/10 de 1 volt de corrente contínua, mas que quantidade insignificante, sim, mas há sempre uma lei de compensação, e a mesma nos informa que quanto mais baixa a voltagem, maior a amperagem. Então, pergunta, de fato, com a voltagem tão baixa, sua amperagem deve possuir um potencial assombroso. Pois bem, façamos uma pausa para recordar nossas definições. A amperagem e a voltagem são apenas termos de medição. A quantidade de correntes em uso é medida em amperes ou amps, ao passo que a voltagem é um termo de medição que indica o grau de pressão que está sendo aplicada à corrente para fazer deslocar-se.
Portanto, conclui-se daí que o homem deve estar deslocando uma corrente muitíssimo elevada sob a diminuta pressão de 1 por 10 de volt de corrente contínua. Será que essa voltagem varia de vez em quando? Pergunta. Desconfiamos que sim, entretanto até o momento ninguém conseguiu captá-la e medi-la. Quando ela age, temos bom motivo para suspeitar que o homem, esse magnífico animal bípede, juntamente com seus amigos de 4 pernas, estejam equipados com inversores embutidos que o ligam à corrente alternada, sem que o mesmo seja consciente disso. Também suspeitamos que pelo menos um mamífero marítimo, um golfinho de nariz de garrafa, esteja também equipado dessa forma. Mas temos ainda que provar tudo isso. Entretanto, não há dúvida de que os mamíferos, independente da espécie a que pertençam, são realmente notáveis geradores de eletricidade. E nesse quadro, devemos incluir também nossas aves, porque, embora não sejam mamíferos, são animais, e portanto classificados corretamente como pertencentes à nossa espécie. Se isso nos ofende, é apenas porque surgiu uma tremenda confusão a respeito das palavras fera e monstro. Realmente não existe uma relação científica ou qualquer outra entre as duas últimas palavras e a palavra animal. Quando pensamos nas perdas de calor sofridas pela corrente que passa ao longo de um simples fio, a regra é a seguinte: as perdas de calor aumentam 4 vezes quando a corrente é dobrada, 9 vezes quando a corrente é triplicada e 16 vezes quando a corrente é 4 vezes maior. Então vemos que aquilo que o homem faz com a sua corrente unipotente é o bastante para fazer alguém suar. É isso exatamente o que ele faz de modo mais perfeito, da cabeça aos pés. Não é uma coisa notável? Pergunta. Realmente o homem é notável. Mesmo assim, poderíamos dizer que essa corrente foi subjugada? Pergunta. Será que ele tem domínio completo sobre ela? Pergunta. Ele acha-se mais do que nunca sujeito a um campo magnético, assim como a Terra, e que chega até o máximo e depois cessa? Pergunta. Em última análise, poderia parecer que assim fosse, então é provável que um homem seja destinado a enfrentar a sua tarefa de subjugação em seu ponto principal? Pergunta. Se for assim, a sua extensão e grau seriam de fato muito grandes. Observou-se que os discos voadores apresentam certas características, contanto que são muito úteis para sugerir ideias avançadas para um estudo científico bem feito. O falecido professor Charles Manning, famoso físico e professor emérito de física e matemática no Defense College em Defiance, Ohio, Estados Unidos, contribuiu com um estudo científico interessante, tratando das várias características dos ursos, tais como efeitos eletromagnéticos, cabelo de anjo, mudanças de cor dos discos durante o voo e outros efeitos observáveis. Talvez a característica mais admirável entre todos seja a capacidade dos meios de mergulhar e sair dos nossos oceanos e outras porções menores de água, sem a perda da velocidade em qualquer direção. Imagine, leitor, um mergulho em velocidade máxima, tanto saindo como entrando na água. É uma coisa incrível, mas é a realidade. Isto é tão admirável que essa palavra se torna menos exagerada. Em um artigo na Fly Saucer, o professor Manning relacionou cerca de 18 exemplos de efeitos eletromagnéticos produzidos pelos discos voadores. Por exemplo, quando se acham muito próximos, os mecanismos de propulsão do aparelho geralmente produzem um efeito notável sobre o rádio de ondas curtas usado pelos nossos aviões. O mesmo acontece com as bússolas giratórias, as bússolas magnéticas tipo padrão, as bússolas magnésias, o sistema de ignição dos automóveis, bem como seus aparelhos de rádio e faróis, os rádios caseiros, os aparelhos de televisão e os medidores de luz e lâmpadas. Em junho de 1960, um estudo do mesmo fenômeno foi feito por elementos do National Investigation Committee of Aerial Phenomena, NICAP, situado em Washington, revelou que havia 81 casos principais dessa natureza e outros 9 secundários. Mais recentemente, uma outra publicação da NICAP, The UFO Evidence, publicou uma síntese de dados muito detalhada relacionando cerca de 106 casos principais e 10 secundários. Todos eles sucederam antes de janeiro de 1964. O professor Manning mencionou também vários exemplos em seu artigo em 1958 na Fly Saucer. Um deles refere-se a um avião de carreira britânico que se dirigia à Holanda no dia 31 de maio de 1957. Passava ele sobre Kent quando encontraram-se com o UFO de forma oval. Em poucos instantes, o rádio do avião deixou de funcionar devido a uma interrupção no circuito. Porém, normalizou-se assim que o UFO se afastou. O sistema de ignição do avião não sofreu nenhuma perturbação. Depois, na noite de 8 de novembro de 1957, durante o grande flap de novembro daquele ano,
Um objeto luminoso em formato de ovo foi visto voando baixo em uma rodovia próxima a Cleveland, no Texas. Informou-se que esse objeto media 200 pés de comprimento e dessa vez ele provocou a interrupção de vários sistemas de ignição de carros e também dos faróis até que o mesmo se afastasse. Como de costume, a interrupção elétrica foi apenas momentânea. Esse fato foi muito bem confirmado, tendo sido presenciado pelas seguintes autoridades: xerife Wade Clem, delegado Leod Bowling, subdelegado Pat McCulloch, patrulheiro A.J. Fowler, patrulheiro rodoviário Lee Hangrove, patrulheiro rodoviário Floyd Gavin. Outro incidente que teve grande divulgação deu-se na mesma época, na noite de 6 de novembro de 1957, próximo a Alamogordo, Novo México. James Stokes, engenheiro de pesquisa do Centro de Aperfeiçoamento de Mísseis da Europa, mísseis da Força Aérea Americana, dirigiu seu carro na rodovia 24 quando notou um UFO de forma elíptica com 500 pés de comprimento voando entre o centro de mísseis e White Sands. Quando o grande objeto se aproximou da rodovia, tanto o seu rádio como o sistema de ignição do carro se interromperam. O mesmo acontecendo com outros 10 carros que circulavam pelas estradas naquele local. Stokes declarou que quando passou perto dele, ele sentiu uma tremenda onda de calor. Mais tarde, ao fazer o exame médico na base Holloman da Força Aérea, constatou-se que ele sofreu queimaduras solares. Por outro lado, é interessante observar que 10 anos antes, deu-se um fato semelhante em plena luz do dia, com um jovem muito conhecida de Nova York, que passava as férias no Texas. Esse fato foi-me narrado por um correspondente americano de alta reputação. A senhora em questão dirigia seu carro por uma rodovia nas redondezas de Fort Worth, quando um disco voador com cerca de 25 pés de diâmetro voou devagar e sem fazer ruído em cima do seu carro. Admirado pela simplicidade e silêncio do aparelho, ela freou seu carro, desceu do mesmo e acenou embevecida para ele. Os pilotos do disco, notando o gesto da moça, inclinaram o aparelho e retribuíram o mesmo. Após os cumprimentos, eles se afastaram voando e ela prosseguiu viagem. Trata-se de um disco metálico sem nenhuma insígnia, embora ela nunca tivesse visto ou imaginado nada parecido como isso antes, pensou que fosse um dos nossos últimos modelos de aviões. O que é interessante é que ela logo foi contar a seus amigos. Tinha visto a última palavra em aperfeiçoamento de aviões pela USAF. É o mais belo aparelho e totalmente silencioso, não é maravilhoso? Disse ela. Meu correspondente e seus amigos disseram a ela que, de fato, era um belo aparelho, mas que não havia a menor possibilidade do mesmo pertencer à USAF, Força Aérea Americana, e nem mesmo que fosse de nosso sistema solar. Ao ouvir isso, ela respondeu: não me importo de onde ele vem, são muito bons. Infelizmente, esse tipo de aparição nunca é bem autenticado e tal fato é estranho por si mesmo. Entretanto, é digno de nota que esse modelo de aparelho não teve perda de calor, não alterou a pintura do carro da moça, não interrompeu o sistema de ignição e nem queimou a pele da moça. Outra característica comum dos discos voadores é o seu costume estranho de espalhar pelo solo uma substância fibrosa esquisita, conhecida como angel hair, cabelo de anjo. Novamente, agradecemos ao professor Money por sua pesquisa desse fenômeno. Em um artigo intitulado O Fenômeno do Cabelo de Anjo, que foi publicado na Flying Saucer, o professor Money escolheu um período de 3 anos, de outubro de 1952 a outubro de 1955. 17 incidentes de queda de cabelo de anjo dos UFOs em diferentes partes do mundo. Também não houve nenhuma divulgação desse fenômeno desde então. Sua relação inclui os casos de Oloron, Gaillac na França, já mencionados, bem como as quedas na Nova Zelândia, Itália e Estados Unidos, respectivamente no Ohio, Illinois, Arizona, Califórnia, Carolina do Norte e Nova York. Afinal, o que é o cabelo de anjo? Pergunta. O que sabemos sobre ele? Pergunta. Sabemos que é uma substância fibrosa, adstringente, que tem sido frequentemente associada com os outros, e que ela cai dos mesmos espalhando-se à vontade pelo solo. Fios telegráficos, cercas, árvores, campos em toda parte. Sabemos que ela se torna gelatinosa e se evapora logo depois de tocar o solo, e quando alguém procura segurá-la, ela desaparece. Ela é considerada um mistério até agora, porque se foi feita uma análise
se foi feita uma análise química dessa substância, a mesma ainda não foi dada ao público. Tem sido aventadas muitas hipóteses para explicar a natureza do cabelo de anjo. Um pesquisador de discos, George C. Wilson, relaciona essa substância como o maná celeste, o mesmo que caiu no céu da antiga e foi mencionado na Bíblia. Ele também relaciona essa substância com o planeta Marte. Acredita que uma forte queda de açúcares comestíveis formado pelos raios solares pode formar esse elemento químico básico na atmosfera marciana, e que as calotas de gelo de Marte não são de água, e sim de um carboidrato que chamamos maná, o qual derrete durante o verão marciano e se torna de cor verde à medida que se desloca para o equador de Marte. Ele conclui que é esta a substância que os marcianos comem, embora não esteja bem claro por que eles a deixam cair sobre toda a parte da Terra. Naturalmente, a objeção contra essa teoria está em que nós possuímos um registro histórico de todas as partes do mundo, o qual foi hábil e cuidadosamente compilado pelo Dr. Immanuel Velikovsky em seu livro Worlds in Collision, Mundos em Choque, e que nos informa sobre as características do antigo maná. O que é mais importante é que ele não desapareceria quando tocado. E isso é uma coisa muito boa, porque ele veio à Terra durante uma onda de cataclismas, quando o alinhamento para os sobreviventes era uma questão de grande importância. Portanto, ele recebeu muitos outros nomes, tais como ambrósia celeste, pão do céu, milho do céu e pão dos poderosos. Faz também uma referência constante ao mesmo entre os autores gregos, de Homero até Hesíodo, como sendo a ambrosia, o alimento celeste que, em seu estado fluido, é chamado néctar, e foi descrito como tendo a fragrância de um lírio e o gosto de mel, além de um sabor de óleo. Assim, ele passou a servir como aguento e perfume, e não só como alimento, um verdadeiro pronto-socorro celeste. Entretanto, ninguém pensa que todas essas coisas boas eram entregues a domicílio pelos UFOs. Muito pelo contrário, naquela época a situação em toda a Terra era tão grave que existe muita dúvida quanto à possibilidade de que um UFO pudesse ter chegado até nós para prestar um auxílio, e muito menos fazer com que os rios fornecessem leite e mel e muitas outras coisas. Acho que não há dúvida quanto ao fato de que, por volta do ano 13.000 a.C., uma perturbação celeste natural de grande amplitude fez com que entrassem em curto-circuito as correntes elétricas desprotegidas da Terra. Devemos lembrar que ainda não temos domínio sobre nenhum planeta desse sistema solar e nem sobre algum meteoro ou cometa. O sistema inteiro está gerando corrente contínua, bruta e desprotegida em estado natural. Nessas condições, qualquer coisa pode acontecer. O que é de estranhar é que a composição de um cometa é muito parecida com a receita básica: petróleo, carbono e hidrogênio. Alguém pode até pensar que um bar em órbita. Assim, o caso favorece uma prova casual, que foi um cometa que passou perto de nós, provocando uma das piores catástrofes da história da Terra. Quanto ao atual cabelo de anjo, deve-se observar que até o momento não fomos capazes de conservar essa substância para ser examinada, e muito menos fazer um bolo, uma salada, um aguento com ela. Portanto, acho que não precisamos atribuir os marcianos com doce. Não bastante, temos muito o que aprender dessa substância estranha. E talvez seja interessante saber o que o senhor Wilson parece ter atraído a atenção do famoso Dr. Einstein com suas ideias, embora desconfiemos que talvez houvesse outras ideias. Uma coisa é certa: os cabelos de anjo são uma característica dos discos voadores que sempre reaparecem, e portanto deve ser de grande interesse científico para a pesquisa adequada de toda essa questão dos UFOs. Uma outra característica dos discos é a forma em que eles mudam de cor durante o voo. Em primeiro lugar, tratemos do assunto dos efeitos neon, aurora boreal. Dos discos do ponto de vista do espectro visível, ou seja, aquela parte da oitava sensível ao nosso aparelho visual. As cores nada mais são do que uma série de comprimentos de onda diferentes, das quais o mecanismo visual humano é capaz apenas em média de perceber aquelas que ficam entre 3.800 a 8.000 unidades Angstrom. Por exemplo, o vermelho é percebido pelo nosso aparelho visual por ondas que medem 760
milimicrons de comprimento. O milimicron é a bilionésima parte de 1 metro, ao passo que o amarelo tem um comprimento de 574,5 milimicrons e o violeta 385 milimicrons. Muito pouca gente é capaz de captar a cor, seja abaixo do vermelho ou acima do violeta, embora exista processos que estão agora sendo aperfeiçoados para aumentar o poder visual de recepção das cores do homem. E já era tempo de conseguir isso. Tenho certeza de que o leitor concordará que esse limite é muito pequeno, apenas entre 385 e 760 milimicrons. Portanto, nas espaçonaves apenas vemos as mudanças de cor que os nossos mecanismos visuais nos permitem. O mesmo é verdade para a nossa publicidade feita com lâmpadas neon. Mencionamos o neon porque a princípio de funcionamento dessa lâmpada é o mesmo que para a mudança de cor emitida pelos discos. Como se sabe, né, é um elemento gasoso inerte encontrado em nossa atmosfera, o qual, quando posto sob pressão elétrica em um vácuo parcial, válvula, emite uma coloração avermelhada. Isto nos informa de modo automático o que sucede quando se vê um disco voador cercado de luz avermelhada. Existem muitos desses casos, um dos quais será revisto no próximo capítulo. Naturalmente, isso também indica que existe uma espécie de vácuo parcial em torno do aparelho. Aqueles dentre os leitores que tiverem uma inclinação especial para a física e a matemática, além do equipamento de laboratório necessário, podem agora ficar alegremente absortos no cálculo da pressão elétrica, energia que deve ser aplicada a vários gases em um vácuo parcial, a fim de produzir um turbilhão de cores, desde o vermelho até o violeta. E qual é a relação, se existe alguma, entre essas cores e a velocidade? É aceito em geral que à medida que aumenta a velocidade do aparelho, aumenta também a sua luminosidade, produzindo cores mais fortes. Quando o UV está parado ou pairando, em geral ele apresenta uma cor cinzento prateado. Depois, quando começa a se mover, ele se torna vermelho vivo. Às vezes, seguindo de uma lista escura, à medida em que a velocidade aumenta, dizem que ele se torna amarelo até branco, ou de verde para azul, e até mesmo cor de púrpura. Mas duvidamos que essa seja a sequência certa. Achamos também que deve ser aplicada a palavra violeta em lugar de púrpura, mas não esqueçamos que existem vários tipos de propulsão. Portanto, não devemos nos surpreender se virmos um disco sem emitir nenhuma cor. Naturalmente, eles são mais fáceis de localizar quando emitem cor. Uma das características mais fascinantes dos discos voadores, como dissemos antes, é a sua capacidade de mergulhar e sair dos oceanos à vontade. Há muitos casos desse fenômeno, tanto antes como depois do ano de 1947. Por exemplo, no dia 19 de abril de 1957, às 11h52 da manhã, um capitão e 4 outros membros da tripulação de um barco pesqueiro japonês, o Kitsukawara Maru, navegando ao sul de Yokohama, viram 2 aparelhos metálicos prateados descendo do céu. Eles observaram os objetos mergulhando no oceano nas proximidades a cerca de 143,30 norte e 31,15 leste. Após o aparelho submergir, surgiu-se uma substância violeta. Seguiu-se uma turbulência violeta. O capitão disse que os objetos não tinham asa e eram quase na forma de discos. Eles pesquisaram a região procurando destroços, mas nada encontraram. Depois, à meia-noite, domingo 1º de setembro de 1957, 2 policiais patrulhando o mar em frente a Portugal Glamorgan Wallace, no Canal da Mancha, viram um objeto brilhante de cor vermelho viva no horizonte com uma estria preta em zigue-zague. Ele estava saindo do canal. O inspetor-chefe Reginald Jones, da divisão D da polícia de Glamorgan, declarou que de início os 2 policiais pensaram que havia localizado um navio em chamas no rumo de Ilfracombe, Inglaterra. Mas então o objeto, que era bem maior do que uma lua cheia de cor vermelha, começou a sair da água. Enquanto eles olhavam, surgiram mais 2 estrias e tomaram posição em cima e embaixo do aparelho. O objeto permaneceu ao nível do mar e depois, de repente, partiu a uma velocidade fantástica na direção do Atlântico. Tem havido muitos casos de UFOs que mergulham no mar e com frequência eles têm sido vistos reaparecendo por pouco tempo, depois saem voando a enormes velocidades. Então, na forma de um outro fenômeno,
Estranho os navios que singram o alto do mar nas regiões do Golfo Pérsico, Mar da China e Oceano Pacífico. Tem também encontrado super aparelhos com formato de rodas iluminadas. Há mais de um século, segundo o Malta Times, a tripulação do brig Victoria, navegando em frente à ilha de Malta no dia 18 de julho de 1945, viu 3 corpos luminosos saírem do mar a cerca de meia milha à distância do navio. E os observaram durante 10 minutos. Assim também o comandante Pringle do navio Vulture comunicou no dia 15 de maio de 1879 ter visto ondas luminosas pulsantes abaixo da superfície do oceano. Ao chegar mais perto, ele pôde perceber que parecia 2 rodas giratórias luminosas completas e que se postaram uma de cada lado do navio e o acompanharam por cerca de meia hora. Coisa muito parecida sucedeu durante o mês de maio de 1880 em uma viagem pelo Golfo Pérsico. Vários passageiros a bordo do navio Patna, pertencente à British India Companhia, comunicaram ter sido acompanhados em ambos os lados do navio por 2 enormes rodas luminosas, novamente com raios luminosos. Existem muitas outras histórias sobre este fenômeno. Interessante, aqueles dentre os leitores que estiverem nele interessados serão recompensados lendo as obras de Charles Fort. Em geral, aceito que as rodas iluminadas e outros tipos de UFOs só mergulham nas partes mais profundas do oceano. Isto não é bem verdade, como o leitor já deve ter notado pelos locais dessas aparições acima descritas. De fato, esses astronautas parecem ter tamanho e controle de seus aparelhos a ponto de poder ser considerados sem limites essas manobras. Naturalmente, eles mergulham nos pontos mais fundos do nosso oceano, mas têm sido vistos também fazer o mesmo no Pacífico, ao lado da praia de Santa Cruz, na Califórnia, no Atlântico, em frente a Alice Sands, uma belíssima praia de Portsmouth, New Hampshire, Estados Unidos. Um outro correspondente meu nos Estados Unidos, K. Dorn, de Shirley, Long Island, New York, enviou-me a seguinte descrição de um fato que tem o seu lado humorístico. Além de sua famosa praia, Portsmouth é também conhecida por 3 coisas: a prisão naval de Portsmouth, a base de submarinos e a maior base aérea do mundo. É do conhecimento de todos que um banco de areia se estende por 2 ou 3 milhas além da praia, criando assim um paraíso marítimo para os banhistas. Às vezes é avistado algum submarino se afastando do local para evitar encalhar. Os aviões a jato aproveitam o lugar para fazer manobras de exercício. Os aviões do Comando Aéreo Estratégico decolam e descem nesse lugar. Sobre ele também passam aviões das linhas domésticas entre Boston e Portland. Aviões particulares costumam sobrevoar a região, e a última novidade é um avião Piper Cub que percorre toda a extensão da praia arrastando um anúncio que faz propaganda de tudo, desde cachorro-quente até roupas masculinas. Foi num destes domingos típicos de verão em 1954, quando a praia estava cheia de oficiais da Força Aérea, em gozo de licença que surgiu de repente um UFO local. Ficamos imaginando quanto tempo ele levou lá em cima para conseguir uma brecha para atravessar o tráfego aéreo de domingo. E não encontrando nenhuma, resolveu fazer a única saída segura, descer num mergulho a toda velocidade. Eu e outro piloto civil avistamos o UFO a cerca de 6 ou 7 mil pés de altitude e confundimos com a fuselagem de um avião comercial DC-6 em grave dificuldade, quase a ponto de cair. Às vezes, quando o sol estava refletindo-se diretamente no avião, as asas do mesmo ficam invisíveis. Além do susto, nossa reação imediata foi recorrer à guarda costeira, mas então vimos que ele se dirigia para o banco de areia, tão depressa, tão baixo, que não havia possibilidade de socorro. Uma fração de segundo depois ele pôde ser avistado outra vez, e para nosso grande alívio pudemos ver claramente que ele não possuía asas, nem outra qualquer saliência, insígnias ou vigias. Era decididamente um UFO. Quando ele mergulhou na água, observei as reações das pessoas na praia e brandei. Viram isso? Perguntei. Muita gente estava olhando diretamente para ele, mas os oficiais da Força Aérea que estavam de licença não ficaram admirados e nada demonstraram, a não ser encolherem os ombros e franzirem os sobrolhos. Voltei-me logo para examinar a água um pouco ao sul do local do impacto, já que achava que o UFO não tinha nenhuma intenção de se dirigir à base submarina que fica ao norte.
exatamente como foi previsto, e quase antes que terminasse a agitação das águas provocada pelo aparelho, este tornou-se a sair da água em velocidade máxima, elevou-se em um ângulo perfeito de 90 graus e a uma altura de mais ou menos 30 metros da água, se afastou voando sem a mínima redução de velocidade, rumando em direção a Cape Ann, Massachusetts. Gostaríamos de ouvir a opinião da base aérea de Portsmouth para este caso, concomitante com o grande aumento de espaçonaves em nossos céus desde o ano de 1947. Houve também um correspondente aumento de número dos chamados submarinos não identificados, visto em várias partes do mundo. É sábio que a União Soviética tem construído submarinos, porém nem todos esses submersíveis não identificados podem ser atribuídos àquele país. Principalmente esse tipo que sai da água voando a toda velocidade. Ele também não poderia ser americano, porque é bem sábio que somente agora os americanos estão tentando construir um modelo de submarino voador. Disco voador fotografado sobrevoando Paris. Disco voador fotografado por Stephen Darbyshire, com então 40 anos, às 11 horas do dia 15 de fevereiro de 1954. No momento, ele caminhava com seu sobrinho de 8 anos, Adrian Mears, pelos declives de Coniston Old Man, do distrito de Lago, Inglaterra. Esta espantosa fotografia obtida por Carl Hart Jr. é uma das muitas formações de naves espaciais que passaram sobre o Texas em rápida sucessão na noite de 30 de agosto de 1951. Duas das diversas fotografias tiradas de um OVNI em forma de planeta Saturno, do convés de um navio de reconhecimento da Marinha Brasileira, Almirante Saldanha, a 16 de janeiro de 1958. O ministro da Marinha Brasileira declarou que as fotografias são autênticas. OVNI sobre a base aérea de Alamogordo, Novo México, fotografado pela senhorita Ellen Fortune, enfermeira da reserva de índios Apaches, Nez Calero, enquanto dirigia seu carro ao norte de Tularosa, Novo México, na rodovia 54, a 1h30 horas, no dia 10 de outubro de 1957. OVNI sobre São Francisco, em 1956, foto RC Garden. Capitão José Lemos Ferreira, Sargento Manuel Neves Marcelino,
Sargento Alberto Gomes Covas, Sargento Salvador Alberto Oliveira. O encontro deste piloto da Força Aérea Portuguesa com uma grande nave espacial e diversas naves satélites menores está descrito neste livro. Um OVNI fotografado por um grupo de fotógrafos da Marinha Aérea Americana durante a Guerra da Coreia. OVNI fotografado sobre Rouen, em França, às 8h30, no dia 5 de março de 1957. Capitão Inaba, piloto das linhas aéreas TOA, avião Convar 240, está explicando como em 18 de março de 1965, um OVNI emparelhou-se com seu avião por um período de 3 minutos. Esta importante visão ocorreu sobre um mar inteiro de Seto. Foto por cortesia da CBA International, Yokohama, Japão. Torna-se bem claro pelos exemplos dados que os engenheiros projetistas dos discos voadores com a tecnologia avançada já produzem de há muito aparelhos capazes de funcionar com a mesma eficiência, tanto acima como abaixo d'água. Alguém pode perguntar por que esses aparelhos desejam andar sobre a superfície de nossos oceanos? Bem, não ouvimos nenhuma referência a esse respeito. Entretanto, o senso comum aplicado ao seu modo de agir nos parece tornar um tanto desnecessárias as aplicações verbais. Há uma grande perda de tempo. Em primeiro lugar, devemos reconhecer que 3/4 partes da superfície da Terra está debaixo d'água. Portanto, aí se encontra o maior conhecimento científico sobre o planeta, para mencionar o valor estético de sua beleza deslumbrante. Nós acabamos de descobrir a mesma coisa. Em segundo lugar, esses técnicos modernos estão aptos a avaliar nossa galáxia inteira e compará-la com outros conhecimentos do universo circunvizinho. Eles sabem que essa galáxia se classifica de classificação SB, que ainda está desprotegida, está na metade de seu ciclo de vida normal, e que os braços da espiral estão se contraindo de modo imperceptível, porém gradual. Enquanto os planetas que compõem a nossa morada celeste estão se expandindo para fora do núcleo central. A constante de Hubble indica para todos os planetas do tamanho do nosso a taxa de expansão de 0,6 mm por ano. Assim, de modo gradual, nós vamos adquirindo maiores massas de terra, embora tenhamos sempre duas forças opostas agindo ao mesmo tempo. Mesmo assim, o ganho é sempre um pouco maior do que a perda. Assim, quando ouvimos a notícia desconcertante, por exemplo, de que a costa do Pacífico dos Estados Unidos está subindo em um grau alarmante, enquanto a costa atlântica do mesmo continente está afundando de modo alarmante, sabemos que a verdadeira extensão dessa subida e descida está se efetuando em milímetros imperceptíveis, que exigirão milhões de anos para que sejam perceptíveis. Demos um quadro geral de todos os problemas galácticos que nos afetam e compartilhados por todas as galáxias de classificação SB.
Vejamos agora tais problemas de modo mais detalhado. Uma vez que não existem dois planetas iguais em nenhuma parte, embora cada um deles em seu estado natural gere corrente contínua, devemos começar a fazer estudos comparativos auxiliados apenas por esse conhecimento inicial. Nossos visitantes do espaço então são forçados a começar seus estudos a partir dos menores micro-organismos existentes na Terra e no mar, até as maiores formas de vida produzidas pela eletroquímica da Terra. E isso também inclui os efeitos da Terra como gerador dos blocos formadores de vida, ou seja, os ácidos oxirribonucleico e ribonucleico, DNA e RNA de forma abreviada. Além disso, será preciso desvendar a história do planeta oculta nos fósseis terrestres e nos mares, e coletar dados das camadas sucessivas de leito oceânico que se estendem para baixo até a sede de nosso gerador, o núcleo em fusão da Terra. Essas atividades estão incluídas na divisão interplanetária de serviço de campo e não diferem muito dos nossos serviços de campo, exceto por sua finalidade. Por exemplo, os nossos técnicos em telefonia são incluídos nesta categoria limitada, porém vital. Conclui-se daí que talvez nossos visitantes espaciais já tenham estabelecido bases submarinas permanentes em nossos oceanos e, portanto, temos que enfrentar uma raça submarina. O nosso próprio trabalho pioneiro de pesquisa submarina, feita pelo Commodore Jacques Cousteau, Endywick Link e muitos outros, tem nos feito perceber que em breve, nós também teremos técnicas e instalações para permanecer submersos por longos períodos. Tudo isso acrescido de imaginação e aliado à questão que parece obcecar algumas pessoas quanto à veracidade das antigas lendas de sereias, Netuno e coisas parecidas, tem vindo a favor da hipótese acima mencionada, relativa aos nossos visitantes espaciais. A resposta para isso é não. Eles poderão fazer bases temporárias, porque tentariam fazer o máximo de trabalho de análise do próprio local, deixando de lado as duas leis básicas da conservação de energia e a que condena o desperdício. Pode-se admitir gente não tola ao ponto de voltar a cada 5 minutos para o seu planeta natal, levando uma outra porção de fundo de oceano? Pergunta. Nós não faríamos isso e não demorará muito a estarmos montando nossos laboratórios submarinos e outros oceanos com turmas de revezamento e utilizando o mesmo sistema tanto nos projetos de estações espaciais como nas planetárias. No serviço de campo há sempre falta de mão de obra. Existe tanta coisa para ser protegida, mantida em conceito e remodelada que qualquer sistema solar, cada planeta é rico em recursos naturais, que o serviço de robots vem a calhar. E de fato é indispensável. Mas isso não é o mesmo que criar uma nova raça para esses vários projetos e trabalhos. Ele não pode ser feito e dar certo. Ou, em outras palavras, ele pode ser feito e se preferirmos falhar. O motivo é o seguinte: as leis e os princípios que regem a criação excluem totalmente as possibilidades. Nós podemos fazer substitutos sintéticos, desde que sejam baseados em elementos naturais. E eles de fato têm. Podemos fabricar raças completas de robots capazes de executar todos os trabalhos e fazê-los com qualquer material, desde lata até plásticos, imitando as coisas vivas. Podemos até programá-los para que se reproduzam, mas não podemos dar-lhe um tipo de onda cerebral pessoal, nosso passaporte individual para a eternidade, nem mesmo de mergulharmos em oitavas além de nosso atual conhecimento. Inicialmente, todas as formas de vida evoluíram da rica química do mar, o que significa a partir do oceano ou a partir do espaço. A diferença é desprezível. Um lugar especial na oitava determinou com antecedência a espécie que cada um se tornaria. Nesse particular, o homem estava fadado a ser um marinheiro de água doce. Assim como o golfinho, essa adorável e útil criatura que possui um desenvolvimento cerebral 100 vezes maior que a do homem neste planeta, estava destinado a ser o mamífero do mar. Em nossa terra, ele representa a verdadeira raça submarina e está atualmente capacitado a nos representar como embaixadores civilizados amistosos.
cheios de dados sobre um ambiente que ele conhece há milhões de anos. Se nós resolvêssemos a ser habitantes permanentes das profundezas marítimas, seríamos obrigados então a desistir de nosso passaporte eterno, ou seja, nossa posição na oitava, e adotar uma outra adequada ao nosso ambiente. Isto não só representaria uma regressão, mas também estaríamos usurpando o lugar de alguma outra entidade já existente há longo tempo, e na melhor das hipóteses ficaríamos no segundo lugar, o que é um mal, se levarmos em conta as consequências psicológicas. O que se deve fazer em toda parte é expressar o nosso ego verdadeiro, bem como conseguir um perfeito equilíbrio e simetria em nosso meio ambiente. Isso não pode ser feito abrindo mão de nosso tipo essencial de onda cerebral. Portanto, seja qual for o número de laboratórios que possamos instalar no fundo dos oceanos, neste planeta ou em qualquer outra parte da galáxia, não seríamos tão tolos em nos tornarmos moradores permanentes em nossos oceanos. A oitava, que nos indica como habitantes planetários, ouvirá sempre o chamado da terra firme, embora possamos nos lembrar com amor a respeito do mar, de onde dizem que saímos, e do qual existem lendas falando de sereias e de um famoso líder chamado Netuno pelos romanos e Poseidon pelos gregos. Cada etapa da evolução tem sempre tido os seus próprios Winston Churchill, Abraham Lincoln e Mahatma Gandhi. A história dos discos voadores.